Fala galera, vamos acompanhar junto com a turma do Equipe F tudo sobre a eliminação do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes da FIFA para o Chelsea por 2-0. Vamos aí acompanhar as últimas informações. Stadium em New Jersey, onde aconteceu o jogo vitória do Chelsea 2-0, 2 gols de um garoto formado em Xerém. O João Pedro, ironia do destino, os 2 primeiros gols do João Pedro pelo Chelsea, justamente contra o Flu, contra o clube que o criou. Mendel Bidlovski, muito boa noite, meu amigo. Eu quero saber de você, primeiro, da sensação que você viu predominar aí entre os torcedores do Fluminense. O sentimento que predominou foi o de tristeza ou de orgulho? Bom, Plihal, boa noite para você, boa noite a todos. É uma mistura de sentimentos, né? Orgulho pelo que o Fluminense fez nesse Mundial de Clubes, chegando entre os 4 maiores, né, da competição, mas também uma sensação de que poderia ter ido um pouco mais longe. Mas vamos ouvir dos próprios torcedores. A gente está acompanhando aqui a saída dos torcedores aqui do MetLife Stadium, a torcedora do Fluminense. Queria que você falasse então, que sentimento que ficou para você desse Mundial, que poderia ter ido mais longe, ou o sentimento de orgulho pelo que o Fluminense fez aqui? Olha, eu tô muito orgulhosa, é uma imensa gratidão ser tricolor, ser brasileira, a gente chegou até a semifinal, muito orgulhosa do time. Infelizmente não deu pra gente ganhar, mas é isso aí, ser tricolor é isso mesmo, somos times de guerreiros, entendeu? Somos ótimos, a torcida foi maravilhosa, a gente gritou, berramos o jogo inteiro, os jogadores também eu sei que deram tudo de si, mas infelizmente não deu pra ganharmos, mas estamos prontos pra próxima. Como que ficou a torcida do Fluminense no estádio no fim do jogo? Cara, a gente tava, tipo assim, dando o máximo de nós, cantamos horrores, mas infelizmente não deu, né? Mas é isso aí, entendeu? Ai, eu já não sei mais o que falar. Mas é isso aí, sentimento de orgulho. Super orgulhosa, eu acho que todos os jogadores eles deram o máximo de si, eu acho que até um pouco mais do máximo de si, pra gente conseguirmos chegarmos na final. Mas chegamos na semi, somos os únicos times brasileiros que chegamos na semifinal. Então isso já é pra se orgulhar muito como brasileiro e como tricolor. Tá certo. Obrigado, torcedor aqui. Chamar também torcedor do Fluminense, fica com a camisa do Brasil, mas é torcedor do Fluminense. Com certeza. Queria que você falasse, foi pênalti ou não foi pênalti pro Fluminense ali? Foi claramente pênalti ali, a galera não quis dar, o pessoal tentou tirar da gente, mas acho que é o futebol é desse jeito, é assim que acontece, mas... Aquele momento ali você achou, porque teve uma bola que o Cucurella salvou na linha, depois aquele pênalti, aquela hora você achou que ali dava? Todo momento a gente achou que tinha esperança. Tinha uma hora que a gente ia conseguir ir pra frente, ia conseguir ainda revirar ali o resultado. Mas o futebol tem dessas, né? O time deu sangue, eu acho que a gente tá muito bem. Como falaram aí, os 4 melhores times do mundo, e a gente veio aí e mostrou com garra muito mais aí, com muita resolução e com muita força. Eu acho que o Fluminense fez muito. Eu tô orgulhoso, mesmo sem o manto, mas estou aqui de coração torcendo pelo time e dando apoio. Valeu, obrigado aqui. Falar com outro torcedor, falar pra você, quem que sai do jogador do Fluminense sai maior, assim, do que chegou nesse Mundial? O Hércules, o Arias, o Freitas, que pra você... O Hércules, né, sensacional, fez 2 gols aí, né? Mereceu pra caramba. E olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, pior para os fatos. E se o Fluminense jogasse no céu, eu morreria para vê-lo jogar lá. Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Mas e o sentimento que você sai aqui do estádio? Quando o juiz apitou o fim do jogo, qual foi? Feliz, muito feliz. Satisfação imensa. Deu pra perceber que a torcida do Fluminense termina esse Mundial com esse orgulho. Claro, poderia ter ido mais longe, mas é o sentimento de orgulho, semifinalista do Mundial de Clubes, e fica com esse sentimento o torcedor do Fluminense aqui no MetLife Stadium, Plihal. Boa, Mendel. Muito obrigado aí pela participação. Siga por aí. Eu sei que você vai continuar firme e forte, mesmo sem a presença agora de nenhum time brasileiro, até a decisão do Mundial no domingo. Zinho, vamos para o Rio de Janeiro rápido, Zé Elias, Jailson. Zinho, muito boa noite. Você acha que esse era mesmo o limite do Fluminense?
tá bom demais ter chegado onde chegou ou dava para sonhar com um pouquinho mais? Boa noite, Plihal. Bom estar com você, Jailson, Zé Elias, fã de esporte. É de se elogiar a participação do Fluminense. Das quatro equipes brasileiras, não era aquela considerada uma favorita para chegar onde chegou. Até pelo desempenho que teve contra os gigantes europeus, foi muito bem. Então, assim, eu estou entendendo esse sentimento do torcedor, de elogios, de reconhecimento. Acho que foi bem isso. Dos quatro brasileiros, né? Para quem achou que seria, de repente, uma participação não de protagonismo, eu acho que em muitos jogos os times brasileiros proporcionaram isso, né? Foram melhores do que alguns adversários, mas acho que era isso aí. Não era considerado para ser campeão, né? Uma equipe brasileira, ou até fora da Europa, né? Não se colocava o favoritismo em equipes que não fosse desse bloco aí de Champions League. Agora, eu particularmente, Zinho, fico um pouquinho frustrado, Plihal, um pouquinho, porque as nossas equipes, tirando o Flamengo, caiu para o Bayern de Munique. Mas assim mesmo, da maneira que saiu, eu tenho as minhas ressalvas, né? A equipe do Bayern é melhor, é bem melhor. Para mim, está no bloco principal dos times europeus. O Bayern de Munique, o Manchester City, o Real Madrid, o Paris Saint-Germain. Esses quatro, para mim, eram os favoritos. O Flamengo cai para um dos favoritos, na minha opinião, mas proporcionando situações no jogo que fizeram o poderio do Bayern, né, aparecer e ganhar o jogo. Mas Palmeiras e Fluminense caíram para uma equipe que eu acho que é boa, é muito boa, mas não é do primeiro escalão para mim. Eu fico um pouquinho com essa frustração que dava para encarar melhor. De repente, um vacilo aqui, uma ali, uma bobeada. Tem esse lance do pênalti, que eu já dou a minha opinião, para mim foi pênalti. A bola bate na mão. Estava perto do corpo, mas assim, muda a trajetória da bola, é nítido. Thiago Silva estava atrás ali. Opinião, cada um tem a sua. Para mim foi pênalti. Era um empate, final de primeiro tempo, não sei, pode mudar um pouco essa atmosfera do jogo. Mas a verdade é que a minha frustração é um pouquinho, todo elogio ao Fluminense, todo elogio, reconhecimento. Mas eu acho que assim, o Fluminense não repetiu a atuação que fez contra o Borussia Dortmund, contra a Inter de Milão. Não fez o mesmo jogo nessa semifinal. Competiu, tentou, lutou, suou, brigou, aplausos, mas não fez a mesma participação contra essas outras equipes. Então fica um pouquinho da frustração. Eu esperava que de repente poderia surpreender sim, e teve lances determinantes no jogo que a gente vai falar aqui. Zé Elias, boa noite. Você concorda com o Zinho? A mão do Xalobá era cal? Boa noite, Plirra. Boa noite, grande Jailson. É sempre uma honra estar ao seu lado, já sabe disso. Grande vovozinho! E em campo lembra João Pedro na tarde de hoje. É nosso atacante? Vocês são loucos. Podemos mudar até o apelido de Balotelli para JP. Não, eu concordo com o vovozinho. Eu concordo sim, para mim foi pênalti. Mas ela estava ali, mas ela influenciou na sequência da jogada. Né? Então eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Ele não estava com o movimento todo completo, né? Não estava. Ele estava com o braço meio que aberto, meio que fechando e acaba pegando. Não dava para saber se ele tirou a mão ou se ele colocou. Assim, é uma questão, aí é interpretação. O árbitro interpretou como o braço estava colado, ou ele pode ter interpretado também que pode ter tido um desvio do jogador ali do Fluminense, alguma coisa assim, né? Mas são interpretações, né? Tem muita gente que vai falar que realmente, pelo que eu acompanhei aí dos árbitros, né, nas redes sociais, não, o braço estava colado e tal, mas só que quando é aqui no Brasil, os mesmos falam que foi pênalti. Então, vai entender a cabeça, né? Vai entender a cabeça, né, de como funciona, né? Mas está tudo certo. Eu concordo com o Zinho também nesse sentido. Eu esperava um pouco mais do Fluminense, mas eu acho que dois jogadores
hoje mostraram que são fundamentais, ou que foram fundamentais até a partida de hoje, que era o Samuel Xavier pelos lados, né? Além de marcar melhor que o Guga, ele tinha, eu acho, uma consciência melhor. Será ele que com o Samuel em campo, o Pedro Neto teria jogado pela esquerda? Então, é difícil de nós falarmos, se jogar ou não. Eu acho que assim, se ele tivesse jogado, provavelmente alguns dribles ou algumas coisas que o Guga sofreu, provavelmente o Samuel Xavier não teria levado. O Samuel é mais, no bom sentido, mais malandro, mais maduro, vamos dizer assim, mais experiente. E o Maresca é malandro também, né? Contra o Flamengo, ele vai pelo lado esquerdo. Sim. Contra o Palmeiras, do lado direito. Sim, é inteligente. Muda de acordo com o adversário, né? E eu acho assim, que o Fluminense demorou para entender que o Hércules poderia se projetar um pouco mais. O Palmer é ótimo jogador, mas ele é bom com a bola nos pés. Sem a bola ele não acompanha ninguém. Todas as vezes que o Hércules chegou para finalizar, todas as vezes, foram 2 vezes, né, que ele chegou, ele se desgarra do Palmer, ele vai participar da jogada e vai lá dentro, né, da área. Mas eu achei o Fluminense, especialmente no segundo tempo, o Fluminense cansou. Eu acho que o Fluminense sentiu um pouco mais o jogo. E o 2-0 foi a parical, né? E aí é difícil, né? Porque você tenta. É uma equipe sólida também, a equipe do Chelsea, né? Você tem bons jogadores, ótimos jogadores. O Cucurella hoje fez uma partidaça. De novo, né? De novo. É um cara... chato, gol, né? É um fez cara gol, chato, né? Ele é chato Mas, demais. assim, fez uma partidaça. O Caicedo jogou na experiência hoje. Jogou na experiência, né? E aí... E o Enzo, malandro ou não? Muito. Bate o jogo inteiro, não acontece nada. Só que assim, no primeiro tempo. O Keno não foi bem esse Mundial. Ele não foi bem. Eu acho que o Keno deixou um pouco a desejar. E o Cano, desculpa. O Cano. E hoje o Chelsea sabia que o principal jogador do Fluminense era o Arias. Todas as vezes que o Arias pegava na bola, sempre tinha um que já fazia pressão, já não deixava ele jogar, aí ele jogava lá para trás, aí começava a jogada e tal. Então, assim, o Maresca foi muito bem também nas mexidas dele, táticas, né, dentro de campo. Mas eu senti, acho que o Fluminense um pouco mais cansado, acho que sentiu mais o jogo. Uhum. Você falou do Arias, vou pedir para o Fabrício colocar no ar a declaração do Arias ao final da partida, chorando bastante, por sinal. Olha aqui, ele falou à Cazé TV, só quero pedir desculpas para o torcedor, a gente estava muito perto, sonhamos muito, lutamos tanto para chegar até aqui, do fundo do coração quero pedir desculpas. Tento me dedicar ao máximo por essa camisa, por esse clube que me deu tanto. A gente fez tudo dentro de campo, estava difícil, a gente criou muita expectativa e é difícil sair assim com essa frustração tão grande. Falou essas palavras, Jailson, soluçando mesmo. Mas nem é o caso de pedir desculpa. Se tem um cara que não tem que pedir... Vai bater daqui para frente. O resultado de imediato nós já vimos. Não jogou mais. Não jogou mais. Né? Vamos ver daqui para frente. Comparecimento maciço. Hoje até o Soteldo entrou, gente. É verdade. Sim. Estreou, né? Finalmente. Estreou pelo Fluminense. Até escutei de um torcedor do Fluminense durante a partida que o Chelsea trouxe como reforço para o Mundial de Clubes do João Pedro e a gente o Soteldo. Não dá para querer tudo. Bom, a gente está com um comparecimento maciço da torcida no Equipe F de hoje, mais uma vez, só para variar, mas depois de 69 minutos, quase 70 minutos, precisamos fazer uma parada. Amanhã... O Chelsea venceu o Fluminense por 2-0 nesta terça-feira e é o primeiro finalista da Copa do Mundo de Clubes. Os ingleses levaram a melhor com 2 gols de João Pedro, atacante recém-contratado pelo Chelsea e revelado pelo tricolor. Com a eliminação do Fluminense, a participação dos clubes brasileiros no torneio dos Estados Unidos chega ao fim. Antes dos 10 minutos de jogo, Enzo Fernandes teve 2 chances de levar perigo a Fábio, mas o placar só saiu do 0 aos 17, quando João Pedro, revelado pelo Fluminense, aproveitou o erro de Cano na saída e tocou para Pedro Neto. O camisa 7 saiu pela esquerda, cruzou na área e Thiago Silva afastou, mas o moleque de Xerém apareceu para finalizar no gol e superar Fábio. O Fluminense tentou reagir, e Hércules quase empatou após tabela com Cano.
O volante invadiu a área e finalizou por baixo das pernas de Sanches, mas Cucurella tirou em cima da linha. O árbitro ainda marcou um pênalti para o tricolor, mas voltou atrás após a checagem no monitor, apontando que o braço do jogador estava em posição natural. O segundo tempo começou quente, com chute de Caicedo por cima do gol e tentativa de Cucurella muito próximo à meta de Fábio. Everaldo atendeu aos pedidos da torcida do Fluminense e chutou no gol, mas Sanches ficou com a bola. Poucos instantes depois, João Pedro reforçou a lei do ex no estádio. Bernal errou passe e Palmer ganhou do uruguaio e de René em dividida. Camisa 10 do Chelsea passou para Enzo Fernandes, que acionou João Pedro em contra-ataque. O ex-fluminense driblou Inácio e chutou para marcar um belo gol. Thiago Silva ainda salvou o chute de Nkunku no decorrer da etapa, e Nicolas Jackson quase marcou o terceiro do Chelsea. A melhor chance do Fluminense veio dos pés de Lima, mas o chute saiu por cima de Sanches. Garantido na decisão, o Chelsea aguarda o desfecho da semifinal entre Paris Saint-Germain e Real Madrid para conhecer seu próximo adversário. A grande final da Copa do Mundo de Clubes será neste domingo, 13 de julho, às 16 horas, no horário de Brasília.